Depois de mais de um ano de canal aqui no YouTube, passando por diversos destinos e compartilhando tudo com vocês, chegamos em mais uma maravilha do mundo. Oi pessoal, eu sou a Rochelle. Eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. A gente está transbordando de felicidade porque chegamos em Chichén Itzá. Eu estava muito ansiosa por esse momento, por chegar aqui e conhecer mais uma maravilha. O Vitor já conhecia, já estava aí na lista dele. Já estava dado há 9 anos atrás, então vai ser uma experiência nova, praticamente conhecer de novo. Crescendo juntos agora, visão diferente, mostrando pra vocês. Enfim, estamos bem ansiosos. Nós estamos hospedados em Cancún, então hoje cedinho pela manhã. O sol que já tá pegando aqui. 6h30 para pegar o primeiro horário, chegamos aqui 8 e pouquinho. Tem duas rotas para chegar de Cancún até aqui. A rota que a gente escolheu foi a mais curta, mas fiquem atentos porque precisa pagar pedágios. Nós pagamos mais ou menos uns 550 de pedágio para chegar até aqui. É carinho esse pedágio, mas realmente é uma rota bem tranquila, uma pista que veio só a gente. Paramos o nosso carro do lado de fora do estacionamento oficial, que estava 50 pesos, aqui era 120. Já contratamos um guia que a gente já vai mostrar para vocês, mas bora lá comprar os ingressos que os meus pais que estão aqui também e o nosso guia estão esperando. Essa aqui é a entrada oficial de Chichén Itzá, tem vários guias aqui, como vocês podem ver, para contratar também. Desse lado e desse lado você pode comprar as entradas. Os valores para nós estrangeiros, brasileiros, está por 671 pesos mexicanos. Eles aceitam dinheiro em espécie, aceitam cartão também e compra na hora. Pelo menos até esse momento não tem opção de comprar online, a não ser que você feche com alguma agência, já venha com tudo contratado, e tende a ser uma fila bem grande se você deixa para vir perto do meio-dia ou até mesmo a parte da tarde. O ideal é vir no primeiro horário. Essa é a fila de um sábado, 8h30 da manhã. O parque abre às 8, então até que tá bem tranquilo. A Rô já fez o pagamento ali, vamos entrar. Aqui a gente vai passar por uma fiscalização do que a gente está levando, não pode vários itens. Provavelmente a própria câmera é um item que não pode sem pagar o imposto. A gente vai ver quanto que é, a gente já fala também para vocês. Aqui tem o preço para utilizar câmeras no estilo que a gente tem, 63 pesos mexicanos, um valor bem justo. E aqui tem itens que não pode, incluindo drone, tripé, microfone. Sempre que a gente vai num sítio arqueológico, a gente quer conhecer profundamente a história, a gente quer saber o que realmente aconteceu ali, não só ver aquela beleza natural. Isso aconteceu aqui em Chichén Itzá e por isso a gente contratou o Jonathan, que vai nos acompanhar e nos contar tudo sobre Chichén Itzá, né? Inclusive, Jonathan fala um pouquinho de português e tá ajudando a gente aqui num portunhol, né? Portunhol. Eu sou um guia local. Meu nome é Jonathan, é um nome americano, porque minha mãe gostava dos filmes de Hollywood, mas eu sou descendente dos Mayas. E você pode olhar em meu sobrenome, que é Díaz e Zulu. Díaz é um sobrenome espanhol, mas Zulu é um sobrenome maya, porque nós somos uma mistura, sim, de los espanhóis e dos mayas. Onde você olha o árvore de bananas, sim, 30 metros para a direita é onde minha sogra morava há 60 anos. Dentro de Chichén Itzá. E meu sogro morava onde você olha a muralha, 50 metros mais para dentro. Porque esta rua que você olha aqui era a rua principal para ir à cidade de Valladolid, em Mérida, a capital do estado. Ou seja, que os transportes passavam justamente perto das construções, há 60 anos. E essa é a razão também porque muitas pedras que têm gravuras desapareceram com o tempo, porque a gente tomava como lembranças. Mas agora nós temos muitas lojas de artesanato. E resumindo, o seu sogro e sua sogra então moravam aqui, eram governadores, né? Algo como isso. Estamos com um local totalmente para nos apresentar essa maravilha do mundo. Dá para entender tudo? Sim. Completamente. Bora lá então. Se você fala Chichén Itzá, não tem significado algum. Você tem que dividir a frase em 4 palavras. Chichén Itzá. Chi, na língua maya, significa boca. Chichén, poço, falando dos buracos de água que nós conhecemos como cenotes. Itzá, bruxo. Ha, água. Na boca do poço dos bruxos, os feiticeiros da água. É visitável daqui até aqui.
Mas nós somente nos vamos enfocar em lo mais importante, porque você precisa de 5 horas para visitarlo todo. Se você quer caminhar daqui, onde nós ficamos agora, até aqui, são 35 minutos mais ou menos, somente caminhando. Esta parte daqui nós conhecemos como o Chichén Velho, ok? É mais antigo que a parte principal. Estes mayas daqui eram os mais importantes dos mayas da região, porque esta gente tinha mentalidade guerreira, tinham um grande exército e además eles controlavam o comércio del alrededor. Por isso Chichén Itzá era mais poderosa e mais importante. Uma curiosidade é que toda a cidade, essa parte central, é amuralhada. A diferença de Tulum para cá é que Tulum é para proteção, era para proteção. Então as muralhas tinham aí 5, 7 metros de altura, a gente tinha que passar por aquela portinha. Aqui não, aqui tinha 2 metros mais ou menos e era para criar uma divisão aí. Delimitação mesmo dos igual vizinhos, o muro que você tem com seu vizinho. Que são basicamente esses daqui. Então E essa também era a altura porque dos muros. Dentro da cidade existia uma plataforma, era mais alto porque eles estavam sofrendo com as enchentes, com as chuvas, enfim, alagava e para isso eles ergueram. Agora vocês imaginem isso, há tanto tempo atrás você trazer no braço, no muque, o tanto de terra para aterrar ali. Quanto que ele falou que era a dimensão? Uns 5 hectares. Mais ou menos, imagina, é muita terra. Jonathan, como a gente maya se olhava no passado. É isso, uma representação de um governador conhecido como Pacal. Olhos grandes, nariz grande, como uma águila, os pómulos mais sobresalientes, olha, e tem cabelo preto, liso, ¿sí? E uma cara alargada, não redonda, porque a gente da classe social alta, eles faziam deformação cranial quando eles eram crianças, bebês, ¿sí? Eles punham uma tabla aqui, outra tabla aqui, e o bebê todo o tempo tem as tablas para fazer a cabeça alargada e poder fazer uma diferença da classe social alta e da classe social baixa. Vamos aproveitar o tempo para olhar o campo de jogo de bola mais grande que existe na área maya. Relembre que eu disse que os mayas ocuparam 5 países: Guatemala, Honduras, San Salvador, Belize e México. É esse que você olha ali, é o mais grande, é como o Maracanã dos mayas. Okay? Este espaço que você olha é um lugar para fazer um rito com uma bola de borracha que eles têm que passar através dos anelos a 7 metros de altura, usando cintura, usando braços, usando as pernas como em futebol e um raquete de madeira. 14 pessoas, esse é o número de jogadores que nós olhamos nas gravuras. 12 na parte central e capitães das equipes lá em cima da plataforma. Assim que eles passam a bola ao capitão e o capitão é a única pessoa que pode passar a bola através do buraco. Um gol, como nós dissemos hoje, é o rito finaliza e agora eles têm que fazer uma decapitação. Ninguém sabe com precisão se foi capitão da equipe ganhador ou perdedor. De princípio, a gente acreditava que era capitão da equipe perdedor. Tem sentido para nós, mas se você relembra, a pessoa que não tinha cabeça estava ajoelhado numa posição de honor. E se você relembra que o sacrifício é para as divinidades, tem sentido de ofrendar a melhor pessoa e obviamente não a pior pessoa. Por isso a gente acredita hoje que era o ganhador, mas não existe evidência arqueológica desses tempos que nos diga uno u outro. Esse rito era para ter as boas colheitas. Sim, boa agricultura. É o propósito deste ritual. E neste rito, somente a gente da classe social alta olhava. Eu esqueci de dizer que os mayas nunca tiveram um império. Eles tinham cidades-estado, reinos. Reino de Chichén, de Tulum, Uxmal, Lamnas, Aguiluntum, blá blá blá. E se existiam relações entre eles como comércio,
relações de guerra, alianças matrimoniais, eles poderiam ser amigos ou inimigos. A gente passou por uma grande explicação e muito legal aqui no campo de jogo de pelota. A gente já tinha visto outros campos, o primeiro deles foi lá na cidade de Copan, que era bem legal, ele estava muito bem restaurado, é bem bonito lá. A gente inclusive vai deixar o vídeo aqui caso você não tenha visto para você assistir depois desse. E esse aqui, ele é muito grande, é o maior de todo o mundo maia. No final desse jogo, o capitão do time vencedor era servido aí aos deuses. Ele era sacrificado como uma homenagem, como um sacrifício, já que os deuses deram do sangue deles para criar os humanos, eles tinham que fazer isso em retorno. E eles faziam isso através do jogo de pelota, então o vencedor, que era a pessoa principal, o grande astro, acabava sendo sacrificado e a gente consegue ver isso, inclusive nessas figuras. Aqui tem a Ku Klux Klan, que é uma cobra penada com penas que ela voava também. É um dos deuses, já que os maias eram politeístas, e um deles era esse deus, e embaixo tem várias gravuras, e essas gravuras contam da história do jogo de pelota. A esquina que fica ali não é vertical, essa esquina, olha, é convexa, mas a esquina que você olha ali tem inclinação para dentro, é côncava. Assim que se você olha de lá, parece um megáfono. Olá! Hey! Ok? Mas, se nós fazemos o mesmo ali, vai ser diferente. Se eu bato as palmas ali, somente vai ouvir uma de lá. 2, 2 ou 3, 3. Vamos a fazer agora para ver a diferença. A gente tá fazendo um teste de acústica aqui no jogo de pelota, porque dependendo de onde você tá, a acústica muda. Falam que era muito possível que o governante de lá, que tava lá na ponta, o principal aqui da cidade de Chichén Itzá, conseguisse falar com o que tava lá do outro lado, que era da casa visitante. Então ele conseguia se comunicar só pela arquitetura que foi feita aqui, com uma acústica perfeita, feita pra isso, parece tipo um megafone. E aqui dentro também tem uma acústica bem legal, aqui no meio a gente tá vendo as diferenças agora. WhatsApp é pra quem é Nutelinha, né? Esse negócio aí de mandar mensagem. Ouve a diferença se eu bato as palmas aqui. Somente uma vez, mas de novo. Nossa. E agora 2. 3. Nossa! Não sei se no vídeo tá dando pra vocês ouvirem, mas a gente ouve, ele bate palma aqui e a gente ouve novamente do lado de lá, só que mais baixinho, só que o eco vai diretamente lá, muito massa. Mas como nós temos barulho, provavelmente você não ouve muito bom, mas se eu faço diferente, como isso... É um megafone mesmo. Muito legal, super completo. Esse estádio aqui me surpreendeu, tá? Esta plataforma que se conhece como el Tzompantli, ou em língua maia, Multuntzek. Bem ao lado do jogo de pelota tem uma plataforma e toda ela tem caveiras, rostos com ossadas assim esculpidos em toda a lateral. São muitas caveiras. E segundo os estudiosos, isso aqui era para pôr medo na galera que vinha visitante como amiga, vinha de boa, era parceiro e depois poderia virar e se tornar um inimigo. Então para isso eles criaram aí uma plataforma toda cheia de caveira para poder passar um pouco de medo para esses amigos que vinham visitar eles, caso se tornassem inimigos, saberem que aqui o negócio não era muito fácil não era melhor você não bater de frente. E realmente os maias, eles não tinham tantas guerras, mas tinham algumas sim, caso fosse necessário. Então para evitar, essa era uma das formas que eles utilizavam, tentar impor medo através dessas figuras. Esse aqui era um coreto, que era utilizado nas apresentações, tanto de música quanto de dança, e dá pra ver que ele é muito bem detalhado, como várias partes aqui do Chichén Itzá. Serpentes aqui novamente, a cabeça delas, tudo isso representando bastante a questão da guerra e de batalhas, demonstrando a força aí dos governantes dessa cidade-estado. Eles traziam isso através da arquitetura. E todas as placas aqui, ó, elas têm em espanhol, em inglês
e em Maia. Aqui eles falam o Maia Yaucateco, que é dessa região da península. E aos domingos a entrada é gratuita. Para mexicanos no geral, se eu não estou enganada, mas de certeza para os povoados maias aqui da região. Então eles vêm para cá visitar. Já fique sabendo que no domingo provavelmente deve ficar um pouco mais lotado, justamente porque é aberto aí para esse público e é muito legal, porque incentiva aí o estudo da própria cultura deles, de poder se aprofundar nisso e visitar um lugar que é muito sagrado para os maias. Porque, inclusive, quando os espanhóis chegaram, os maias já não viviam aqui, não tinha mais civilizações maias morando na região do Chichén Itzá, mas eles visitavam esse lugar porque era um lugar sagrado para eles. Chichén Itzá aí tem um nome com um significado sagrado e para isso eles vinham até esse local. Então é um local de conexão com os deuses, com a história deles, e é importante, muito legal isso deles poderem visitar aí num dia da semana de forma gratuita e quantas vezes eles quiserem. De Kukulcán, como a gente conhece, é considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno por la arquitetura. A pirâmide que você está olhando agora é isso, mas embaixo nós temos outra, e embaixo dessa existe outra mais pequena. 3 pirâmides distintas. A primeira ruína, a outra e a que a gente vê hoje. E olha, cenote embaixo da pirâmide. Somente existe um acesso na porta que você olha aqui, que fica na esquina, para o ingresso a uma habitação da segunda pirâmide. E dentro desta habitação nós temos 2 esculturas muito importantes da cultura dos maias. A onça, que tem cor vermelha e que tem jade. E esse foi o trono de governador. E esse que você olha, nós conhecemos como Chacmol. Na língua maia, Chac significa vermelho, Mol, maus vermelhas. Porque esta escultura é um altar de sacrifícios humanos. Quando os maias cortavam uma cabeça ou tiravam coração, terminava nas mãos del Chacmol. Um dos funcionamentos da estrutura principal era um cenário, o palco para o governador poder falar a todo o povo, 80.000 pessoas, e dar informação dos impostos, da guerra, da religião, calendários, algo como isso. Nós vamos a caminhar agora lá em frente da escada principal. Eu vou falar para que você possa ouvir como minha voz se vai amplificar. Elas já estavam aí sempre? Foram ali ou foram guardadas ali? Estavam ali. É o original dali mesmo. Pode tentar se você quer. Tem uma palma forte. Eu recomendo olhar em YouTube um vídeo que se chama Canto del Quetzal. Que você vai ouvir um som parecido a esse. Mas relembre que isso somente funciona lá em frente. Porque se você move, somente vai ouvir as palmas. E relembre que eu disse que o governador falava lá em cima da estrutura para o povo. Ouve isso. Olá! Olá! Essa é a pirâmide principal do Chichén Itzá, que não é uma pirâmide só. Dentro dela tem outra pirâmide e dentro dela tem outra pirâmide. São 3 que estão, até onde eles sabem, são 3 que estão aí, construídas uma acima da outra. E embaixo ainda tem um cenote. A de baixo nem tem acesso a ela. Eles têm acesso até a segunda. E só historiadores, só pessoas importantes podem entrar ali na portinha que fica bem aqui do ladinho para acessar essa outra pirâmide que tem 2 estátuas dentro. A parte ruim é que já roubaram os olhos da onça, que acontece, né? E também tem outras estátuas iguais a essa para fazer o sacrifício. Então a gente vê uma lá em cima daquele outro templo. Cadê? Aquele templo lá.
tem a estátua que era o Templo dos Guerreiros, ou mais ali perto do jogo de bola também tem uma estátua dessa para quando fizesse o sacrifício colocasse o sangue ali. Difere que essa é a fachada principal para as outras, todas elas têm escadarias, mas essa aqui tem uma cobra, ou não, 2 cabeças de cobra aqui no corrimão. E quando a gente conta os degraus aqui, cada lado tem 91 degraus. Somando todos eles dá 364, só que esse aqui tem um degrau a mais, que dá 365, ou seja, todos os dias do ano. E no solstício, 2 vezes por ano, quando o sol bate, faz a sombra aqui nessa lateral dela e cria o formato como se fosse a cobra descendo. Aqui faz a sombra como se a cobra estivesse descendo até a cabeça dela, e o mesmo acontece do outro lado numa época do ano, 6 meses depois. Então eles utilizam inclusive a sombra, o sol, em uma época específica, um dia específico do ano, ela tem essa inclinação aí de 22 graus para fazer esse formato da cobra, ou seja, tudo muito pensado, tudo incrivelmente arquitetado. Aqui a imagem da cobra com a sombra da parede aqui do cantinho dos dentes, faz o formato da cobra e sai aqui na cabeça dela. É, amigos, que lugar, hein? Chichén Itzá, maravilha do mundo. Lembrando sempre que quanto vale a pena você vir com guia, afinal é um lugar que tem uma energia legal, é um lugar muito bonito, mas é importante você entender o que você está olhando. E se estão gostando desse vídeo, já se inscrevam aqui no canal, deixem um like, que acaba dando uma força, né, incentivando a gente a visitar e compartilhar com vocês mais e mais destinos como esse aqui. Aqui do lado da pirâmide principal tem uma exemplificação de como eram feitas as escavações, que eles iam abrindo aos poucos. E aí, Chichén Itzá, você lembrava de tudo? Não. Não? Sempre é bom revisitar maravilhas do mundo, né? Uma réplica da bola que eles usavam para o jogo. Uma réplica do peso e do tamanho. Não é leve não, pra jogar É assim, borracha. fazer sair assim, pra passar borracha. naquele arco lá em cima. Qual era a altura do marco? 7. 7 metros, jogar isso a 7 metros. Joga no quadril aí, vamos ver. Sem ser com a mão. Deixa eu ver. Nossa, é bem fofinha. É borracha. Borracha macia. Nossa, é pesada. Vai? Sim. Essa aqui E é a raquete ele é que um eles dos usavam. melhores talladores de madeira. Aqui ele está nos indicando que é um dos melhores artesãos de madeira. Fica aqui bem no cantinho de trás. Bonitas as coisas dele, hein? Bem detalhada. Ó. E, olhe, é o deus da chuva. Olhos, nariz, boca. É conhecido como Chak. O deus da chuva também está nas construções centrais e esse está 2 metros lá em cima da porta da direita. Bem em cima ali. Ele tá lá. Ah, dá pra ver mesmo o nariz dele arrebitadão. Uhum. Vestimentas tradicionais também, tem para bebê, tem para adulto. Olha que lindo, tá trabalhado à mão. Essa é a representação de uma casa maia da classe social mais baixa. Então ela era feita toda de barro, é uma estrutura de madeira com cipó trançado, eles estruturavam a madeira, depois botavam barro com palha de milho para fazer essa cobertura fora, então ela é bem térmica dentro, e o teto é todo de palha, e ali dentro tem uma cozinha, uma representação ali de como eles cozinhavam, a rede onde eles dormiam, é uma representação, mas bem detalhada de como eles viviam, lembrando que aqui na praça principal era um local de celebrações. Mais próximo a ela viviam os nobres. Quanto mais dinheiro você tinha, mais próximo a essa praça você vivia. E aí, quanto mais longe, menos dinheiro. Então essas casas, elas ficavam bem mais distantes do que a gente está vendo agora. Camisetas também de diversos modelos, olha essa que linda. Uma curiosidade, uma informação na verdade importante, é que eles adoram peixe inchado. Então tenta baixar pelo menos uns 30, 40% do valor, que certamente o que for oferecer de preço não é o que você deve pagar. Então vai jogando para baixo, vai dando aquela boa negociada que aqui é o lugar certo para isso. E aqui dentro do parque ainda tem um cenote, que a gente veio visitar, olhar ele aqui agora. E os cenotes não eram utilizados por eles para beber água, porque os cenotes são muito ricos em minerais, principalmente cálcio. Quando você consome ele em excesso, eles devem ter descoberto da pior forma, você pode gerar uma pedra no rim, pode ter problemas aí que causam dor ou até a morte para eles. Então, beber dessa água não era viável. Eles coletavam a água da chuva, colocavam numa cisterna e
consumiam dessa forma, nunca aqui dos cenotes. Inclusive, quando eles saíram, quando abandonaram a cidade de Chichén Itzá, foi porque tinha uma grande seca, eles não tinham mais água, não tinham como produzir, não tinham como consumir, não tinham como viver, porque não tinha mais água, mesmo tendo os dos cenotes disponíveis. Então, tiveram que sair daqui. E os cenotes eram utilizados para quê, então? Eles acreditavam que o deus da chuva, ele vivia dentro desse cenote. Eles usavam para fazer oferendas e principalmente na época de seca. Então eles jogavam ali pessoas muito ornamentadas com joias, com acessórios, para oferecer aos deuses para ver se voltava a chover de alguma forma. E essa era a função que eles utilizavam os cenotes, que era para fazer oferendas, principalmente uma mais a norte, não esse aqui. A energia que vibra tu fecha de nacimiento, essa energia que vibra en el agua de tu cuerpo, tú la tienes como tu estado emocional. Tu estado emocional va a influir sobre tus decisiones. Si tú tienes una visión y la visión te da emoción, no busques aprobación. Tú ya sabes cuál es tu camino, porque tu mente es tu amigo y tu mente es tu enemigo. Primero que te engaña es tu propia mente. Tu animal protector es el mono. Macaco. Te pones a competir con el mono, ¿quién crees que gane? El mono, porque es un experto brincando de rama en rama. Mas sin embargo, aunque es experto, no está exento de caerse del árbol. Pero ¿sabes qué es lo que tiene el mono como su instinto? Que no se queda en el suelo. Se vuelve a subir y continúa su camino. Olha só. Tá certo. Tus pensamientos describen lo que quieres, quién eres y hacia dónde vas. Y no lo puedes vender, prestar o regalar, son tus piedras. Depois de conhecer o cenote, a gente passou aqui com o Amir, que é um amigo pessoal do Jonathan, nosso guia. Eles estudaram juntos e ele é filho e neto de xamãs, que são as pessoas que têm um conhecimento superior sobre vários assuntos, porque aqui há muito tempo atrás, há 50, 60 anos atrás, não era tão turístico como é hoje. E aí era uma vila um pouco mais simples de estrutura e não tinha, por exemplo, hospitais, escolas tão grandes como a gente vê em outras cidades maiores. E os xamãs são pessoas muito importantes. Então a família do Amir tem um conhecimento elevado e aqui ele explicou um pouco pra gente sobre o calendário maia, sobre o signo, digamos assim, de cada um de nós, né, que é diferente dos signos tradicionais. O calendário maia tem justamente o seu próprio significado. Então ele foi explicando tudo pra gente e também tem as pedras das energias, cada pessoa tem 3 pedras recomendadas e aqui a gente teve a oportunidade de comprar também uma forma de incentivo e utilizar essas pedras e aí estão encantados aqui, ele até deu um de presente e tal, fez um valor legal, então quando vierem próximo ao cenote tem aqui o Amir para vocês fazerem sua comprinha e aprender um pouco mais sobre o calendário maia. Uma energia aqui. Graças, Amir. Graças. Mãe, o que você achou? Eu amei. Ele vai falando e a gente se conecta e fala, nossa, como que ele sabe, né? Então o calendário maia é mais do que contar dias, meses, anos, é energia. E essa energia que está presente em muitos lugares do mundo, aqui no México, também existe e é muito bom. Cadê a sua pedra? Como que chama a sua? Ai, eu esqueci como chama o nome. Es venturina, por eso le dijo piedra de las estrellas. Isso, é das estrelas da lua. É eu e o pai com a urro de tigre. Que é a mais forte delas, é uma das pedras mais energéticas que tem a olho de tigre. E ele explica também que não basta você utilizar a que tem de acordo com a sua energia, tem também aquela que você não pode utilizar para não atrapalhar essa energia, né? Então, por exemplo, a Rô não pode utilizar jade, segundo ele é a que mais prejudicaria e tal. É interessante, muito legal. Bom, gente, vamos chegando ao final do nosso tour aqui, pelo menos guiado, né? A gente vai ver se vai tirar algumas fotos ainda. Jonathan, muito obrigado. Muito bom, foi um ótimo tour. Quem tiver interesse em ir para Chichén Itzá e quiser o contato dele, manda uma mensagem pra gente, comenta aqui embaixo, a gente manda lá no nosso Instagram. Super recomendado, foi muito bacana, compartilhou tudo e mais um pouco com a gente, mostrando os principais pontos, as principais pessoas, os comerciantes aqui. Teve paciência com a gente tirando um monte de fotos, filmando um monte. Tirou as fotos pra gente também, então fica aí a recomendação. Nosso muito obrigado. Meus amigos, uma das recomendações mais importantes é se você chega a Quintana Roo, que está dentro da península de Yucatán, você tem que chegar a visitar uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno, que é Chichén Itzá. Porque nós temos
millones de personas que llegan en Quintana Roo, mas no todas las personas llegan a la maravilla del mundo. Y solamente están a 2h30 promedio. Ok? Essa é a minha recomendação. Bom, pessoal, com esse cenário maravilhoso de fundo que a gente vai se despedindo aqui do sítio arqueológico de Chichén Itzá, valeu muito a pena. O que você achou? Maravilhoso. Você já conhecia, pra mim como primeira vez, achei incrível. Mais uma maravilha na nossa lista. Acho que tem mais pra gente conhecer. Agora Comentem estamos empatados, hein? Agora estamos empatados, agora estamos iguais. Vamos Comentem aqui qual vocês acham que deve ser a nossa próxima maravilha do mundo. E aí, tá faltando Taj Mahal na Índia, Muralha da China na China e Petra na Jordânia. Vocês vão escolher qual vai ser a próxima comentando aqui. Agora a gente vai encontrar ali os meus pais que estavam dando aquela descansada, porque é muito quente aqui mesmo. A gente vai fazer algumas fotos, porque né, tem que aproveitar um lugar desse. E o vídeo não acaba por aqui, tá? Ainda tem alguns lugares que a gente quer conhecer aqui perto. Já que viemos pra cá, bora dar um pulinho. Vamos aproveitar o dia ao máximo por aqui antes de voltar. E nos refrescar de preferência, afinal tá bem quente. Precisando. E tem um lugarzinho aí, alguns lugares aí que dá pra entrar na água e curtir um pouco, então bora lá. A gente tá a caminho da saída, olha a diferença de vir na parte da manhã, como a gente fez, pra parte da tarde. O tanto de gente chegando. A gente chegou, acho que tinha o quê? Umas 20 pessoas andando com a gente? Talvez 30, mas agora não para de chegar gente e vai ter um solzão, então realmente vai ficar mais quente, já está mais quente, então a dica é venha cedo, o mais cedo possível, bastante assim que abre o parque. Solar, bastante chapéu é bem legal trazer, garrafinha hidratação, de água, por favor, nossa. água é importante também. Eles vendem aqui, você lembra, pai, quanto que você pagou na garrafinha? Pagou 70 pesos mexicanos em uma de 1 litro? Em uma garrafinha de 1 litro agora, porque acabou as águas que a gente trouxe, então já deu para ver que é um pouquinho mais salgado aqui, então compre antes, né, traga o máximo possível, eles olham as mochilas, mas não impedem de trazer alimentos, não impedem de entrar com água, a gente não comeu nada aqui dentro, não consumimos, mas caso queira comer, o melhor é trazer para não pagar tão caro. Trazer aquele lanchinho, e uma dica que a gente vê bastante gente utilizando aqui é guarda-chuva, sombrinha, é verdade, que ajuda a proteger um pouco mais do sol, se só o chapéu não for o suficiente. Até alguns grupos, né, com guias oferecem já, né, mas aí o preço talvez seja um pouco mais caro e caso o idioma seja uma dificuldade para você, tem pessoas que oferecem o guia em português, então perguntem aqui na frente, o que não faltam são guias oferecendo o serviço, mas a média, e até a gente não falou, né, o preço que a gente pagou, nós pagamos 900 pesos mexicanos por nós 4, pelo grupo, então um valor razoável assim, valeu muito pelo que ele entregou, tirou foto, fez vídeo, compartilhou a história, gente boa. E esse valor foi com um chorinho, tá? É, porque... Sempre é bom chorar, tanto na hora de pegar o guia, o valor inicial ali era 1.200, 1.400 em inglês, português, ou em português. 1.200 em espanhol, e aí foi abaixando um pouquinho. Olha aqui agora a entrada e a saída, bem do ladinho, mesmo caminho que entra, praticamente o mesmo que sai, só muda o portão. Aqui na saída eles vendem a entrada de um dos lugares que a gente vai, que é, spoiler, cenote e quilo. Custa 220 pesos mexicanos a entrada do adulto, 480 com comida. Ambos incluem jaleco, inclui locker, inclui estacionamento. A diferença é que aqui você compra e não vai pegar fila quando chegar lá para comprar, já que é um dos cenotes que é muito perto e muita gente que sai daqui vai direto para lá. A gente optou por comprar direto aqui, o preço que a gente viu na internet é o mesmo, então já vamos sair daqui, vamos direto e já entra. A diferença é que aqui só paga em dinheiro em espécie. Lá não sei se aceita cartão, mas tá aí essa informação, então bora lá. Bueno, gracias. Ó, o estacionamento que a gente parou foi esse aqui, a entrada ali na frente. Então, se vier de carro já fica essa recomendação, né? Olha, pra quem vem aqui num horário de pico, meio-dia, nossa senhora, viu? Tá muito quente. Pra caminhar até o carro aqui foi sofrido. Ainda bem que a gente veio cedinho e pegou um tempo um pouquinho mais fresco. Chegamos, ainda bem que a gente comprou lá, hein? O cara falou pra gente poupar da fila, olha a filona que a gente economizou. Aqui na região tem vários cenotes para visitar. A gente escolheu o Iquiquil, apesar do Vitor já ter conhecido, mas ele gostou tanto que ele falou que iria nos trazer nesse mesmo. Aí aqui tem essa fitinha, é onde ele vai tirar pra gente poder entrar. De nada, bem. O Iquiquil tem alguns que a gente pode indicar para vocês. Tem um que se chama Suitum, que é aquele bem famoso, que tem uma plataforma que você entra e aí tem um buraco em cima que ilumina bem certinho, meio-dia. Bem instagramável ir pra lá.
Não sei se é tão legal pra nadar, mas pra foto com certeza acho que é um dos melhores que tem por aqui. Qual era o outro que o guia nos indicou? Caquera? Lembra? Suca. A gente vai deixar aqui o nome que a gente tem anotado. Também é um bem legal, só que ele é mais estilo caverna. Ele é bem fechado, tem 3 aberturas assim em cima. Já esse outro é uma formação de cenote daquela mais conhecida. É um buraco maior em cima e tem um poço bem grande. E esse lugar ficou muito famoso depois que a Red Bull fez um concurso de saltos, uns mundiais. Foram acho que 4 anos que eles fizeram e aí o local acabou ficando mais famoso. Até porque são 25 metros de profundidade. É um cenote, cara de cenote mesmo. E olha só. Mal andamos e já chegamos. Ele fica bem no meio aqui desse tipo hotel. Olha que legal. Bora? Bora! Onde eu vim parar, né? Essa é a pergunta. Prontos pra mergulhar? Não sei vocês, eu estou. Bora descer. Vamos ver se todo mundo entra, hein? Vamos ver se todo mundo criou A coragem. gente tá tentando convencer, eles estão fazendo um trabalho psicológico por aqui pra tentar convencer os dois a nadarem. Acho que vai, hein? Tomar uma ducha antes de entrar, pegar o jaleco, que é obrigatório, estou de sentido, né? Porque é um lugar muito fundo, pra quem não tem experiência em nadar, ou se acontece alguma coisa, é muito perigoso. Tem uma tendinha também, caso queira comprar. Mas a nossa recomendação é assim que sai de Chichén Itzá, tem um vilarejo ali na frente, vale a pena ir lá pra comer, comprar alguma coisa que é mais barata e depois vem pra cá mesmo, sendo muito perto, acaba economizando pelo menos financeiramente. E colocando o coletinho. Protegida? Ele falou que até a prova de balas esse aqui. Ah, é? E o locker já incluso também, se perder a chave, 220 pesos mexicanos, tomar aquele cuidado. Preciso de uma entrada nova. Tem que deixar tudo, chinelo, bolsa, o nosso a gente vai fechar. O pai tá muito animado pra ir. Preparado? Tem salva-vida lá? Tem salva-vida. Tá gelado? Ah, mas tá calor, vai refrescar. Isso aí, Valda, mostra como que você faz. A animação contagia esse canal. Aí! Ele tá só dançando em volta do chuveiro, esse safado. Olha isso, que lindo! Ah, agora ali é a plataforma que o pessoal sobe. Vai pular, 1, 2, 3 e... Eita! Muito top! Vai pular de lá, pai? Tá todo mundo na expectativa. É hora de descermos. Olha essa cavernona. Dá medo de deslizar aqui, tá? Tem que ir devagarzinho. Nossa, olhando daqui é mais louco ainda. Primeira a entrar vai ser a mãe. Não quis se aventurar pulando, mas vai entrar pela escadinha. Isso aí, ó. O que importa é entrar. Tá gelada? Não! De boa? Não, imagino que não. Até agora não. Ah, tá. Espero molhar o bumbum. Tadinha! A primeira tava mais quente. Ó quem vai, ó quem vai. Pra quem desacreditou, tá aí, ó. Pula, pula, vai de uma vez. Vai, vai. Ele tá falando que tá com frio, mas tá com medo, tadinho. Ele não sabe nadar, então eu entendo o medo dele, ele tem medo de água, ele tá vencendo esse medo pra estar entrando ali, tá? Mandem nos comentários aí, parabéns, Lucião. Pra quem achou que ele não ia, viu? Calou a boca. Olha ali, ó. Dá um tchauzinho aqui, dá um tchauzinho aí. Não pode trazer muita coisa pra não poder nadar. Tem um relógio pra cuidar o horário, quanto tempo você tá aqui. O horário aqui é diferente de Cancún. É 1 hora a mais, então já fique ciente do horário que você vai sair, caso você esteja em Cancún e venha pra cá. Vai ter 1 hora a menos no caso. Aqui são 3 horas de fuso do Brasil, fique atento a isso. E aqui do outro lado, ó, tem um painelzão explicando a vida marinha que encontra dentro dos cenotes. Tem desde camarão, tem essas, tipo, lacrainha dentro d'água. Tem essa dama cega branca, deve ser um peixe que não enxerga. E como é muito escuro, não tem necessidade também de enxergar. Fósseis, se acha muito os restos maias, né? De rituais maias que aconteciam dentro dos cenotes. Esse era um cenote que era utilizado pelos maias. Não necessariamente que ele foi utilizado para rituais, no caso de sacrifícios, né?
mas ele também era um cenote utilizado pelos maias. E existem 3 tipos, ó. Existem os abertos, os semi-abertos, que é o caso desse aqui. Ele tem ali um côncavo que fecha um pouco, mas ele não é totalmente fechado, como os fechados, que são espécies de cavernas. E a água dos cenotes, elas tendem a ser metade-metade. Metade de água do mar, ao menos uma parte de água do mar, porque tem essa entrada, e uma parte de água da chuva, que entra pelos lençóis e aí acaba misturando e fazendo uma água meio saloba por aqui. Além disso, você também consegue encontrar morcegos, andorinhas, vários tipos de animais aqui dentro das cavernas. Aqui mesmo a gente viu vários pássaros, que faz parte do habitat deles estar aqui perto do cenote. E aí, legal? Muito legal. Deu medo quando eu olhei. Era mais alto do que eu pensava. Rochelle foi a primeira corajosa. Não titubeou. Titubeou um pouquinho. Não deu medo, gente. Eu olhei ali, meio mais alto do que eu esperava. Você tava gelada mesmo? Não tá tanto. Olha tá aí, bom. ó. Foi exagero aí do meu sul. Ó, quem falou que tava geladona? Bom ali, ó, tá Ele gostando. não solta o apoio, né? Bonitinho. Agora, minha vez, né? Sua vez, vai lá. Vou subir. Você vai ver como é alto. Agora dá uma fila. Não, não dá nada. Partiu. Agora a Val vai saltar de uma forma mais light, mas ela vai saltar também. Vai! Não vai! 1, 2, 3 e... Aê! Uhul! O desespero de não sair da água. Agora é a hora da gente ir junto, hein? Agora é o salto mais romântico que esse cenote já vai ver. E pra facilitar e deixar os dois curtindo a água, a gente vai com a câmera juntos, vocês vão mergulhar conosco. Afinal, a gente faz jus, né? Um destino por vez com vocês. Então, não deixem de se inscrever no canal, né? A gente já falou algumas vezes durante esse vídeo, mas vai fortalecendo a gente. Ai, ai. Tá nervosa? Ah, Foi de boa pular antes? eu não pensei, eu só fui. É? Mas em dois... Eu pensei, deu medo. Em dois é pior, porque eu fico preocupado por você e por mim. Mas a gente tem que saltar, acho que mais longe. Não sei se pode saltar na mesma plataforma. Plataformas diferentes. Você vai na mais alta, eu vou na outra. Ah, cara de pau. Vamos inverter. Essa é a vista aqui de cima. Pronta? Pronto, bora? No 3? No 3? 1, 2... Vou ficar pertinho. Calma aí. 1, 2, 3. Vai. Muito bom, muito bom. Olha essa vista, pessoal. Vai ficando zonzo junto com a gente. Poxa, ele é um motor. É, pessoal. Hora de partir. De volta ao carro. Muito bom, muito bom. E aprovada a experiência? Cenote? Aprovado. Gostou, pai? Gostei, sim, gostei. Aprovada? Aprovado. Todos trocadinhos já, prontos para seguirmos adiante. Almoçar, porque acho que deve ser o quê? 1 hora, 1h30, a gente ainda não almoçou. Então, 3 horas e 10 da tarde. 3 e 10. Nossa, a gente chegou que era 1 hora. 3 horas. E agora a gente vai seguir para uma cidade próxima, muito conhecida aqui, porque é no meio que conecta duas grandes cidades, que é Cancún e Mérida, que quem sabe a gente conheça futuramente, não sei, em outros vídeos, mas agora a gente vai... Isso da spoiler. Essa galera é muito boa, amor, já falei várias vezes, eles deixam sempre o like, eles merecem, Eles né? merecem saber. A cidade que a gente vai se chama Valladolid e é a base para quem quer fazer o Chichén Itzá, quem quer dormir aqui por perto, não ter que fazer esse trajeto, ir e voltar no mesmo dia, para dormir normalmente em Valladolid. Também tem a vila perto aqui do Chichén Itzá, que também tem restaurante, tem hotel, tem de tudo. Mas lá é uma estrutura Valladolid maior, é maior. né? É uma Então, cidade bonita também, colonial. Tem uma Valladolid na Espanha, não é de lá, obviamente, mas é inspirado na de lá. Então agora a gente vai seguir por lá, que acho que dá uns 30 quilômetros e a gente precisa almoçar. Passamos agora aqui em encher o tanque do carro. 784 pesos mexicanos, estava quase entrando na reserva. doeu um pouquinho no bolso, mas temos que abastecer, temos que andar. Vamos pagar com o nosso cartãozinho da Wise, como sempre. Afinal, gostamos de pagar um preço justo e não ter cobranças a mais, né? Taxas e tal. Então... Pelo menos isso a gente sabe que é com tranquilidade.
cidade, né? Pois é, então fica aí a recomendação, cartão da Wise, link na descrição ou no QR Code para pedir o seu de graça, sem custos, vai chegar na sua casa, a versão virtual também, sem taxas a mais, e aí você consegue fazer a primeira transação de até R$3.500 sem pagar nada mais. Agora deixa eu colocar minha senha aqui. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Agora sim, chegamos em Valladolid. Essa é uma cidade colonial bem pequena, tem mais ou menos uns 50 mil habitantes, mas é uma cidade com muita história, foi fundada em 1543. A gente já passou, deu uma voltinha na cidade de carro, é toda coloridinha, bem estilosa, bonitinha. E agora a gente tá aqui na praça principal, onde tem várias lojinhas, tem mercadinho se você quiser dar uma volta. A gente tá no final de semana, então por isso tá bem movimentada. E bem diferente pra praça está a Catedral da cidade. A original foi fundada junto com ela e ela tinha um estilo de ter a fachada voltada para o norte, o que mudou quando um padre mandou destruir a antiga e construiu essa nova em 1706, que é a que a gente vê até hoje. E olha o charme dessa praça, que tranquilidade, muito bonita. Ali ao centro uma estátua também, uma boa praça que vocês acompanham aqui no canal, as pombas presentes, a criançada fazendo a sua festa. Ui, o rapaz pegou até a pomba na mão. Uma coisa que a gente reparou andando aqui na praça é a quantidade de lojinhas que vendem mel. Vou até perguntar se é meio tradicional aqui. Miel é tradicional acá em Valladolid, que há muitos, não? Miel melipona. Miel melipona. É de Valladolid? Es de Valladolid, principalmente para los ojos. Ah, Son más medicinales. ah, ok. E quanto vale uma deste? 140 pesos. Para os ojos, então. Sim. Bueno, muitas graças. O cara tava comendo ali, eu fui perguntar, aí ele falou que o mel aqui, o mais tradicional, é melipona, que é o mel para os olhos, faz bem para os olhos. Tem outros mels também ali que é para consumo, mas o forte daqui é esse melipona. Demos uma voltinha aqui por Valladolid, comemos uma coisinha, afinal estávamos de barriga vazia. E deu pra aproveitar, e inclusive se você tiver o tempo pra ficar uma noite aqui em Valladolid, vale a pena, porque o clima é bem gostoso, agora tá ficando mais noite, dá pra ver as luzes acendendo, bastante gente na rua, tá bem gostoso, né? Vale muito a pena, era a nossa ideia inicial passar pelo menos uma noite aqui, mas a gente deu uma adaptada no roteiro, tava mais em conta ficar pelo menos 7 dias completos lá em Cancún, que acaba tendo desconto pela Airbnb, e aí fazer esse bate-volta. De qualquer forma, ambos valem a pena, tanto bate-volta quanto vir e ficar por aqui. O legal de ficar por aqui, consegue curtir também a parte noturna, vai escurecendo, a praça vai ficando mais movimentada, tendo mais opções, mais luz também. Foi bem interessante essa passagem e o nosso dia no geral, né? Esperamos que vocês tenham gostado de curtir junto com a gente. A gente agora vai se despedir de Valladolid, vamos pegar o nosso carro e vamos voltar para Cancún, descansar para o próximo destino. Qual será? Fica o suspense no ar, afinal a gente nem sabe qual vai ser o nosso passeio do próximo dia, mas certamente vai estar registrado tudo isso aqui para vocês num destino por vez. Esperamos que vocês também tenham já se inscrito no canal, curtido aqui e compartilhe com um amigo que pretende vir para o México, porque a gente tem outros vídeos já aqui no canal disponíveis, em Bacalar, em Tulum, preços de Cancún, e teremos ainda mais se tudo der certo. A gente está planejando mais e mais destinos por esse país incrível e a gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau!